Está no ar, Heróis e Mais. Eu conheci o professor por conta de alguns debates que ele andou fazendo, onde ele ficou sentado conversando com várias pessoas sobre a religião cristã e tudo mais, sobre ateísmo, teísmo. Eu conheci esse professor ali. Eu gostei muito do jeito que ele fala, a maneira que ele se comunica, os argumentos. Ele é um cara realmente muito bom. E teve um outro ele corte. É contido, é um cara contido pra caramba. Né? Muito inteligente, tem uma oratória sensacional. Eu gosto do timbre da voz dele. Eu vi alguns cortes, mas eu não me aprofundei, não fui ver a formação deles. Eu fiquei surpreso em saber que ele é um professor da universidade na área de artes. Eu achei isso sensacional. Que é muito ele é um difícil, professor, né? Na área de artes. É muito difícil um professor de arte ser cristão, conservador e essas coisas. Na verdade, Tony, é muito difícil um professor de artes se mostrar conservador, porque tem vários que não se mostram. Tem medo. Olha o que está acontecendo com o professor, meus queridos heróis e heroínas. Ele está sofrendo um abaixo-assinado onde alunos comunistas querem exonerá-lo. O que aconteceu com o Charlie Kirk pode acontecer com o professor, pode acontecer comigo, pode acontecer com o Tony, entendeu? É isso aí. O que está acontecendo hoje, pessoal, é algo que sempre aconteceu, mas hoje nós temos a internet. Hoje o professor pôde ir lá fazer no Instagram dele, mostrar o que está acontecendo com ele. E você, professor de direita, você, artista de direita, não tenha medo, cara. Essa vida que você está vivendo hoje na espiral do silêncio não é algo bom. O professor, na verdade, esse aqui é o primeiro que a gente vai falar, porque dá o contexto de tudo, né? O teólogo e apologista cristão Tássio Licurgo, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, virou alvo de uma mobilização estudantil que pede sua expulsão da instituição. Galera, toda faculdade, toda universidade é a mesma coisa. É lotado de esquerdistas radicais, todas. Lá no Rio Grande do Norte, aqui na UNB, lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro. E aqui, esse perfil Fala Fariseu, continua falando. Um abaixo-assinado organizado por alunos ligados a movimentos de esquerda acusa o professor de racismo, transfobia e intolerância religiosa por posições conservadoras divulgadas em suas redes sociais. Banners com frases como "Fora Tassos" da UFRN também foram publicados na internet. Então o cara não pode ser cristão, o cara não pode ter um pensamento contrário ao pensamento de esquerda, que ele é naturalmente isso aqui que eles estão falando. Não é a mesma coisa, todos nós, cara, isso que já perdeu a força, sabe? Mas em questão institucional, eles ainda têm muita coisa. Mas onde é que está a democracia? Não existe uma democracia? Continuando, Tony. Nos comentários, internautas atacaram diretamente a fé cristã do professor, com falas classificadas como intolerância religiosa. O coletivo estudantil, Juntos, afirma ter feito denúncia formal à ouvidoria da UFRN e enviado um dossiê com supostas declarações que violariam o Código de Conduta da Universidade. Código de Conduta da Universidade é o quê? Todo professor tem que ser de esquerda. É isso? Esse é o código? Todo professor tem que ser de esquerda. Continuando. E de onde tiraram essa ideia que ele é transfóbico? Aonde foi que tiraram isso? Isso aí é falácia. Isso aí é narrativa. É falácia. Por quê? Por que ele é transfóbico? Porque ele diz que homem é homem, mulher é mulher? De onde tiraram isso? Quem é que determina que ele é transfóbico? Em resposta, Tássio Licurgo se manifestou nas redes sociais e afirmou que está sendo alvo de perseguição por expressar opiniões divergentes no ambiente acadêmico. Ele defendeu a liberdade de pensamento e criticou o que chamou de tentativa de cancelamento ideológico dentro da universidade, ok? E aqui, ó, tem os abaixo-assinados, né, os cartazes lá, ó, olha aqui, ó. O jurídico não deixa expor o nome da escória. Olha isso, falando do professor. Absurdo uma criatura dessas sendo professor e ainda mais de arte. Suma, tinha que ser evangélico. Tudo preconceito. Eles estão usando as práticas daquilo que eles dizem combater. Eles estão mostrando serem preconceituosos, mostrando ódio. Ok? Aqui tem toda a questão do coletivo lá. E mais alguns comentários. Esse traste é do DEARTE, minha nossa, que deve ser o departamento de arte lá da UFRN.
E aí continua, que merda, como é possível um pastor extremista dentro de uma universidade pública? Exonerar o mais rápido possível, vim morar no Rio Grande do Norte, está sendo a decepção a quantidade de pobre de direita fascista nesse estado, triste. Ó, o nome desse psicopata é Tassos Licurgo. Tá vendo aqui, galera, os comentários contra um professor simplesmente porque ele é uma pessoa de direita? Olha o ódio do bem, não tem nada a ver com ele ser transfóbico. Presta atenção, todos os comentários. Quais foram as provas porque o cara é transfóbico? Quais foram as provas nesses comentários, gente? Não tem. É só porque ele é... Tá aí, falar que ele é evangélico, que ele é cristão, que ele é de direita. E ainda esculacharam os pobres de direita do estado do Rio Grande do Norte. Então não tem nada provado que o cara é preconceituoso. Não tem, nunca teve e nem vai ter, Elvis. Não vai ter. Vai ter, só falácia. Assim como o Charlie Kirk. O Mike Deodato, né? Falou lá que o Charlie Kirk era fascista. Falou um monte de coisa lá também sobre isso. Mike Deodato, aquela outra roteirista lá da DC que foi demitida lá, que foi cancelada da HQ. Gretchen Felker-Martin. E outras pessoas aqui no Brasil comemorando a morte do cara, dizendo que o cara era fascista, que o cara era preconceituoso, sendo que não tem nada que mostre o cara sendo preconceituoso em lugar nenhum. Tony, tem aqui alguns vídeos do professor comentando esse assunto, a gente vai assistir aqui com a galera, vamos lá. Perseguições que eu tenho sofrido na universidade da qual eu sou professor, uma parte significativa vem da intolerância religiosa de dizer que não se pode ter um professor que é cristão e ainda mais pastor no departamento de artes. E aqui eu gostaria de dar uma resposta que considero importante, uma resposta mesmo dura a esta questão. Afinal, pode um cristão estar envolvido em um departamento de artes? Deve. Olha isso. Antes de começar, eu já vou lhe prevenir aqui. Na minha resposta, eu tentarei falar sobre algo que vai muito além da estética. Na realidade, eu gostaria de falar sobre a batalha pela sua alma, através da arte. Você já parou para pensar porque a arte moderna muitas vezes parece chocante e quase sempre ela é feia ou vazia de sentido? E por que do outro lado a arte clássica, pensa em Bach, Michelangelo, nas catedrais, por que esta arte, a arte clássica, nos faz sentir algo transcendente? Isso não é uma questão de gosto. Isso é uma questão espiritual. Nós temos que entender que a arte, historicamente, foi um dom de Deus. Era entendida como um dom do divino. Durante séculos, no Ocidente, a função da arte não era apenas expressar o eu, era imitar a sabedoria divina. Grandes mestres do período renascentista, grandes mestres do Renascimento, como Da Vinci, como Rafael, eles, com esmero, usavam a sua técnica para tornar a presença de Deus tangível para nós. Eles sabiam que a verdadeira arte eleva a moralidade e harmoniza o coração humano. Edmund Burke chamava isso de imaginação moral. Através da arte, nós aprendemos a virtude e nós expandimos a nossa alma. Mas houve uma ruptura. Uma força entrou na história com o objetivo deliberado de cortar esta Escuta aí, galera, isso aí. entre o homem e Deus. Essa força é o comunismo e seus derivados ideológicos. Você sabe que Karl Marx, antes de ser o economista que é tão conhecido na universidade, ele era um poeta. E em seus poemas ele não falava de justiça social. Ele falava de ódio a Deus, ódio contra Deus. No poema Oulanem e no poema cujo título pode ser traduzido por O Tocador de Violino, Marx escreveu que queria fazer um pacto com o príncipe das trevas. Como fazer um pacto com o príncipe das trevas? Aliás, literalmente ou explicitamente ele diz assim: eu desejo me vingar daquele que governa lá em cima. Olha O isso. objetivo do comunismo não é apenas político, é a destruição da humanidade. E para isso, quer cortar as raízes do homem com o próprio Deus. E para fazer isso, eles precisam destruir a arte. Mas você já se deu conta de como foi que eles fizeram isso? É aqui que entra em cena a escola de Frankfurt e os seus pensadores, entre os quais nós podemos destacar Adorno e Marcuse. Eles perceberam que a beleza na arte era um problema para eles. Para Adorno, a beleza era uma mentira burguesa que pacifica as pessoas. A nova arte que foi proposta pelos movimentos do comunismo ideológico, do marxismo ideológico, ela deveria ser feia, dissonante e chocante para promover a revolução. Foi assim que nós trocamos a harmonia de Bach pelo barulho, pelo ruído, pela atonalidade. Nós trocamos a beleza das madonas renascentistas por obras que celebram o grotesco e o profano. O objetivo é criar uma cultura do niilismo, uma cultura da desesperança, um vazio onde, como diz Michael Walsh,
O palácio de prazer do demônio substitui a busca pelo sagrado. E isso nos traz aos dias de hoje. Você vê isso na chamada cultura do cancelamento. Não só contra pessoas, mas por que tanto atacam Shakespeare, para cujo entendimento você tem de entender as escrituras? Por que querem remover o ensino da música clássica? Ou querem remover o ensino da genuína história da arte ocidental? A resposta é porque essas obras são a prova de que existe uma ordem superior. Elas nos lembram de onde viemos. Ao atacar o cânone ocidental como racista, opressivo, o objetivo, na realidade, é nos deixar órfãos. Eles querem substituir a admiração que nós naturalmente temos pela criação divina por uma espécie de ressentimento político. Querem que você olhe para uma catedral e não veja a glória de Deus ali, mas passe a ver uma espécie de opressão. É isso aí. Existe um caminho de volta. A arte, ela tem o poder de retificar o coração humano. Mas, para restaurar a cultura, nós precisamos rejeitar o culto ao feio. Precisamos ter a coragem de dizer que a beleza é sim objetiva. Que a arte deve nos elevar e não nos arrastar para a lama. A nossa civilização depende das coisas permanentes. E a arte é uma das chaves para acessá-las. Não deixe que roubem sua herança. Aprecie o belo, busque o verdadeiro e lembre-se, a verdadeira arte é e sempre será um reflexo do divino, um reflexo de Deus. Por isso, o problema não é ter um cristão, um pastor, em um departamento de artes de uma universidade federal. O problema maior é que precisamos de muito mais professores que olhem para Deus e entendam que nele é que há a verdadeira fonte da beleza. Que Deus abençoe todos os artistas. Que Deus abençoe a produção intelectual na arte. E que mais e mais cristãos possam se envolver na bela tarefa que é produzir artisticamente. Deus, quando cria o mar, ele não olha para o mar e diz, isso é belo. As escrituras nos ensinam que ele olha para o mar e diz, isso é bom. É bom, O que isso é bom. O que é bom e o que é verdadeiro. O elemento estético, o elemento ético e o elemento metafísico são absolutamente indistinguíveis da perspectiva de Deus. E é este tipo de arte que faz com que elevemos a nossa alma, a arte que genuinamente expressa o que é bom, belo e verdadeiro. E para isso temos de fugir da arte que é feita hoje, que é a arte que é feia, má e falsa. Fiquem na percepção e na convicção de que o trabalho artístico ele é, por natureza, uma expressão de culto a Deus. Um grande abraço e até a outra oportunidade. Fique com o Senhor Jesus Cristo em seu coração. Caraca. Que lapada, hein? Que lapada, aula. Que Tony, lapada. como você falou, a gente fala disso desde que o canal existe, né, cara? Desde que o canal existe, a gente fala sobre isso, sobre o que é belo, sobre o que devemos focar, aonde é que estão as deturpações da cultura, como que chegou a cultura woke. É isso, cara. É isso. Ele acabou de fazer na sua defesa. Isso aqui é uma defesa, né? Uma justificativa mostrando aí o porquê, né? De estar se defendendo e dizendo o porquê que estão perseguindo ele. Como está ligado ao que a gente vem falando aqui, gente, no canal há muito tempo. E vocês são importantes por isso. Porque vocês ajudam a mais e mais pessoas ficarem sabendo do que a cultura woke é nociva para essa nossa cultura. Está no ar, heróis e